Oi, chegamos ao nosso devocional de hoje. Tem sido muito prazeroso para mim preparar esse estudo aqui para vocês, essa pequena meditação, mergulhar mais na palavra, e é muito bom poder plantar essa semente no seu coração. Eu espero que esses devocionais estejam ajudando você a entender mais da palavra de Deus, a ter cada vez mais vontade de estudar a Bíblia, tá bom? Me conta aqui, inclusive, nos comentários desse devocional, o que é que você tem achado. Se essas meditações, se esse tempo aqui juntas tem ajudado você de alguma forma, comenta aqui, fala para mim aqui nos nossos comentários, tá bom? Na leitura anual do dia de hoje, está separado para a gente ler Números capítulo 7 e Lucas capítulo 20. E aí, para trazer a nossa meditação aqui, eu separei um texto que está lá em Lucas capítulo 20, do versículo 45 ao versículo 47. E só para contextualizar, durante todo esse capítulo de Lucas 20, Jesus ele tem tido a sua autoridade, a sua forma de ensinar, a sua identidade, o seu propósito, questionado pelos mestres da lei. Os mestres da lei eram aqueles homens, os fariseus, os escribas, os saduceus, aqueles que entendiam muito da lei da época de Jesus, mas foram aqueles que condenaram o Filho de Deus, que não reconheceram. Então, eles tinham ali a mente, cheia da palavra de Deus, mas o coração deles estava vazio. E aí, esses versículos que eu vou ler aqui para vocês são o finalzinho já desse capítulo, tá bom? E aqui é Jesus fazendo uma crítica a essas pessoas e mostrando para nós que nós precisamos ter cuidado. Primeiro, para não ser como eles, claro. E segundo, para não se deixar influenciar por esse tipo de pessoa. Então, lá em Lucas, capítulo 20, do versículo 45 ao 47, ele diz assim: Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e de receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e à cabeceira da mesa nos banquetes. Versículo 47. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Então, aqui Jesus vai alertar a gente para 3 fatos, 3 verdades sobre esse tipo de pessoa e que nós precisamos também estar atentas. A primeira verdade é que Jesus condena o exibicionismo religioso. Os escribas, eles tentavam demonstrar a sua espiritualidade através das suas roupas, dos seus gestos. Eles tentavam passar uma impressão de que eram melhores, excelentes em tudo por causa da aparência. Eles tinham roupas impecáveis, orações longas e eles queriam sempre o lugar de honra. E, gente, lá em Provérbios já diz que querer esse lugar de honra não é sábio. O próprio Jesus, ele diz, olha, cuidado, quando você chegar num lugar, não se sente logo na primeira cadeira. Porque pode ser que aquele lugar esteja reservado para algum convidado especial do anfitrião e você passe a vergonha de ser retirado daquele lugar e ir para trás. E é isso que Jesus está condenando. Aqueles homens, eles gostavam de aparecer e é por isso que Jesus diz, cuidado com os mestres da lei. A segunda verdade aqui é que Jesus ele vai desmascarar a hipocrisia religiosa desses homens. No começo do capítulo 20, nos versículos anteriores, Jesus vai respondendo às perguntas deles, mostrando como eles estão enganados, como eles estão cegos. Em outros capítulos, em outras vezes que Jesus encontra com eles, Jesus diz assim, olha, vocês são cegos tentando guiar as pessoas e tudo que vocês fazem é levar elas para o precipício. Só que, além do engano teológico, além deles distorcerem a lei, a palavra de Deus, Jesus também diz que eles são hipócritas. Eles tinham piedade externa, mas eles devoravam a casa das viúvas. Lá no versículo
47, Jesus diz que eles tomam posse dos bens da viúva de maneira desonesta e depois eles querem cobrir isso com orações. Então, nós não podemos viver hipocrisia. A gente não pode ter uma aparência e o nosso coração ser de outra forma. O nosso coração, a nossa aparência, os nossos gestos, as nossas palavras precisam integralmente, eles precisam ser íntegros. Tudo precisa estar conectado. E tudo precisa louvar e honrar a Deus. E aí, por que Jesus diz que eles devoravam, que eles roubavam as viúvas? Porque aquelas mulheres, por serem viúvas, elas não podiam resolver legalmente a questão da herança que tinha ficado para elas. Então, esses homens que eram versados, que entendiam das leis, eles representavam essas mulheres na hora do inventário do marido, de ver qual era a herança, e no lugar deles serem justos, entregar à viúva tudo aquilo que o marido tinha deixado para elas, eles roubavam, eles tiravam daquela mulher. Aquelas mulheres já estavam fragilizadas pela perda do marido, já estavam ali tristes emocionalmente, já tinham muitas preocupações. E no lugar de ajudar, eles pioravam a situação, eles roubavam, eles quebravam o mandamento mais importante da lei, que é o amor. Eles amavam a quem? Eles amavam a si mesmos. Eles eram gananciosos e no lugar de ajudar os fracos, eles exploravam. E aí, para tentar cobrir o pecado da avareza, eles oravam muito, oravam nas praças para que todo mundo visse eles. No final das contas, esses homens aqui, eles se importavam muito mais com a opinião das pessoas que viam eles nas praças, nas sinagogas, do que com a avaliação do próprio Deus, que era quem conhecia de verdade o coração deles. E aí Jesus termina essa explicação com a terceira verdade, explicando que o juízo que viria sobre eles seria ainda mais severo. Severo por quê, Pri? Porque esses homens, eles eram mestres, porque eles entendiam a verdade, eles não estavam cometendo pecados por ignorância, por não saber fazer o que era correto. Esses homens, eles conheciam a lei de Deus, eles quebravam a lei e eles distorciam a lei para fazer parecer que o que eles faziam era o certo. A mente deles era cheia de luz, era cheia da palavra, mas o coração estava vazio. Por isso que Jesus chega a dizer que eles eram como sepulcros caiados, pintados de branco por fora, mas podres por dentro. E a reflexão que fica aqui para a gente é a seguinte: uma árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E a gente precisa avaliar hoje a nossa vida, quais são os frutos que nós temos dado. Não adianta a gente sair por aí dizendo, eu amo a Deus, cantando músicas, orando, fazendo e acontecendo na nossa vida espiritual, se isso não reflete em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa dar frutos no nosso modo de falar, no nosso modo de se comportar, de se relacionar com as pessoas. E outra reflexão que a gente precisa ter aqui é a seguinte: nós precisamos alimentar bem a nossa mente e também o nosso coração. A nossa mente nós alimentamos com as verdades de Deus, estudando. E o nosso coração ele é alimentado quando nós estamos em intimidade com Deus. Quando Deus tem liberdade para trazer à tona a sujeira do nosso coração, para poder lavar, nos limpar e nos livrar de todo pecado. Então, fica aqui o alerta de Jesus para que a gente nem seja esse tipo de cristão que é hipócrita, tem aparência de santidade, mas por dentro está sendo comido, corroído pelo pecado, e nem também para que a gente siga esse tipo de mestre que fala uma coisa, mas que vive outra. Pri, como que eu vou saber avaliar a minha vida? Através dos frutos que nós damos. Amém? Então, esse foi o nosso devocional, a nossa meditação de hoje. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus para que essa palavra penetre no nosso coração. Antes de a gente encerrar aqui com a nossa oração, lembra de compartilhar esse vídeo com seus amigos, enviar para abençoar a vida de outras pessoas que também precisam ouvir mais da palavra de Deus. Envia para aquela amiga que ainda não conhece a Jesus, que ainda não tem o hábito de ler a palavra, e quem sabe Jesus use esse devocional aqui para despertar essa pessoa para conhecer mais de Deus, tá bom? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrita e, por favor, deixa aqui um comentário me falando como que tá sendo para você participar comigo desses devocionais. Quero ouvir você, na verdade, ler, né? Quero ler você, responder aqui o seu comentário, tá bom?
bom? Vamos orar juntas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela verdade da tua palavra. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor não é um Deus que apenas afaga a nossa alma, mas o Senhor é um Deus tão bom que nos confronta sobre os nossos erros, que não permite, Senhor, que a gente esteja caminhando rumo a um precipício e permite que a gente continue nessa rota. Muito obrigada, Jesus, por corrigir o nosso coração, por nos alinhar, por fazer com que a gente volte ao teu caminho. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a ter a mente cheia da tua palavra e ter um coração disposto, um coração que te obedece. Nos ajuda, Senhor, a sermos cristãs, a sermos discípulos verdadeiros que ouvem e que obedecem à tua voz. Senhor, nós não queremos ser daquele tipo de povo que te ama com os lábios, confessa o amor com a boca, mas que o coração está longe de ti. Senhor, em nome de Jesus, ata o nosso coração ao teu. Faz, Senhor, com que a tua verdade penetre na nossa mente, desça para o nosso coração e se transforme, meu Pai, em palavras e em ações de verdade. Senhor, que a gente não seja esse tipo de cristão que o Senhor condenou no devocional de hoje, mas que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo e as nossas ações, eles sejam íntegros, que a nossa vida seja um bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito, que nós sejamos árvores frutíferas, árvores que dão bons frutos e que os nossos frutos, que o nosso testemunho sirva em primeiro lugar para a glória do teu nome e também para alimentar outras pessoas, para trazer mais pessoas para te conhecer e para viver contigo. Senhor, não permita que o nosso testemunho envergonhe o teu nome e traga condenação sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração hoje, esse é o nosso pedido, que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração e os nossos comportamentos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, que você seja cada vez mais frutífera e cada vez mais parecida com Jesus, na sua mente, no seu coração, no seu caráter e nas suas atitudes. Um beijo, Deus te abençoe e eu encontro você aqui novamente amanhã para a gente meditar mais um pouco na palavra de Deus.